Boa tarde, amigo internauta. Portal Sustentabilidade, mais uma vez nos estúdios da Flix TV. E hoje com o tema de responsabilidade social. Aquilo que é fundamental de forma corporativa nas empresas e na sociedade como um todo. E para falar um pouquinho desse tema de governança e como a sociedade pode ser impactada através de ações organizadas, trazemos aqui em nossos estúdios a Zélia Lopes Mimesi, que é presidente das Casas André Luiz, uma ONG de 65 anos de existência. Se me permite, boa tarde. Lógico. Boa tarde, internautas. Não sou presidente, sou vice-presidente. Vice-presidente. Mas eu acho que os seus 85 anos, me permite assim dizer, proximamente, lhe qualifica para... Sim, há 36 anos eu estou lá e há 24 na diretoria executiva. Que beleza. Nem por isso eu passaria por cima do meu presidente. Está perfeito. Eu agradeço. Bom, de qualquer forma, o importante para o amigo internauta é entender como que ações organizadas impactam na sociedade. E isso é tão verdade que recentemente o Amon Lima, e eu pediria até que o nosso amigo Fábio pusesse a foto do Amon Lima, da família Lima, que esteve no Aprendiz, né? O Amon Lima solicitou ou emprestou-nos a imagem para que nós pudéssemos montar algumas ações ligadas à responsabilidade social. E os nossos amigos da Disca Distribuidores e também da Nissin, que produzem o miojo, doaram 1.500 unidades do macarrão instantâneo. E terça-feira, agora, dia 9, estaremos lá na Casa André Luiz, doando metade desta quantidade, 750 unidades para a Casa André Luiz, e outras 750, eu preciso ler o nome aqui da organização, que é a Oficina Boraceia. Então, nesta terça-feira, dia 9, eu agradeço muito a José Carlos Crajoinas da Drisca e também da Nissin pela doação desta quantidade magnífica de macarrão instantâneo. Então, nos vemos de novo na terça-feira. Na terça-feira. Estarei lá no meu trabalho e você acompanhando o Amon Lima na doação. Muito bem. Bom, Zélia, fala um pouquinho como que foi fundada a Casas André Luiz, como é que surgiu esse movimento organizacional? Esse movimento surgiu de um grupo especial de pessoas jovens, muito jovens, meninos de 20 e poucos anos, companheiros meus que agora estão todos partindo para o plano maior, né? E que cuidaram de formar um centro espírita. A princípio, eles formaram um centro espírita e no estudo da doutrina vieram-lhe muitas mensagens e todas as mensagens nos indicavam que deveríamos formar um grupo de trabalho, um trabalho de campo, porque o que adiantaria estudar uma doutrina tão profunda como é o Espiritismo, que espera de nós que tenhamos força para fazer o melhor por nós, pela nossa evolução, o melhor pela sociedade, a possibilidade de aumentar cada vez mais. E essa mensagem vinha deixando todo mundo intrigado, teríamos que fazer um serviço. Teríamos que erguer uma casa, teríamos que fazer um trabalho de campo. E o grupo, na época, eu não estava, infelizmente, nessa época, se movimentou no sentido de angariar fundos, teve histórias interessantíssimas de como conseguir fundos. Mas focando a assistência na saúde. Nós estávamos pensando em assistencialismo e, a princípio, pensávamos em criança desamparada, porque a mensagem espiritual era mais ou menos nebulosa, isto é, nebulosa no sentido porque os altos escalões da espiritualidade, eles esperam que nós, pobres mortais ainda na carne, possamos decodificar o que eles queriam como um trabalho social imenso, como iria começar. Até que descobrimos, através de outras mensagens, que seriam crianças. Mas crianças? E aí ficamos pensando, nós vamos fazer o trabalho, que trabalho, que criança? E pensamos na criança abandonada. Mas já naquela época, em 1949,
E já existia um apoio a essa criança abandonada, e que agora existe muito mais estrutura. Então, pensamos, vamos fazer como? Vamos uma casa para criança? Aí veio a mensagem espiritual. Crianças com deficiência intelectual. Naquela época falava-se deficiência mental. Que era é uma expressão tão desconfortável, né? E a anterior, que era idiotia, então? Era idiotia, é verdade. Era idiotia. Né? Bom, com deficiência, naquele caso mental, hoje intelectual, e desprovidas da possibilidade de andar. Sim. Aí focou. Sim. Não é? Ou seja, a sua casa hoje tem 600 internos nessas condições. Nessas condições. Pessoas... E 800 em ambulatório. 800 em ambulatório. Estamos terminando, já fizemos um prédio de mais um ambulatório. 600 são residentes. 600 residentes, 800 estão em tratamento no ambulatório e, proximamente, até o fim do ano, possivelmente, iremos começar um novo trabalho, onde iremos atender 2.500 pacientes. É interessante que eu estava olhando no site... Quer dizer, já tem o espaço. Já tem o espaço. Já tem. Olhando o site de vocês, eu vi que vocês atendem 195 mil pessoas, ou 195 mil atendimentos... Procedimentos, Procedimentos ano. E aí eu tive uma curiosidade de abrir o Google e fui olhar quantas cidades no Brasil teriam 195 mil habitantes. Né? E percebi que das 5.561 cidades do Brasil, com mais de 100 mil habitantes, nós temos só 200 cidades, 4%. Né? Então, ou seja, você governa, ou você faz parte de uma diretoria que governa uma cidade. Uma cidade. Como que é essa interação de ter uma quantidade, acho que monstruosa de pessoas trabalhando, algumas voluntárias e outras remuneradas? As voluntárias são as mais importantes, né? São os mais importantes, né? Porque o voluntário, ele é o boca a boca, né? Que ele leva para todo lugar. Nós temos cerca de 2.500, mais ou menos, 2.500 funcionários. 2.500 funcionários e voluntários, mais ou menos? Voluntários, eu não estou bem a par, mas perto de 500. Perto de 500. Perto de 500. Nem todos trabalham na área da saúde. Sim. Outros no centro espírita, tudo, porque a área da saúde e o voluntariado é muito específico, né? A gente não pode, por exemplo, ter um médico. O médico, ele dá, o voluntariado dele é uma coisa muito... irrisória, porque a gente tem que ter, pelas leis, pela parte legal da contratualização, ter o médico X para aquela quantidade de paciente, e é enorme a quantidade de médicos, porque eles exigem muito, né? Sim. Então, você me perguntou inicialmente como é que foi isso, foi se formando assim, né? Porque, na verdade, naquele núcleo de 20 e poucas pessoas, elas foram aumentando gradativamente até que nós começamos a conseguir do público, da comunidade, e se alargando cada vez mais, numerário para comprar o terreno e fazer. O hospital foi de ala por ala sendo feito. Hoje tem 4, nós temos 75 mil metros quadrados com uns 35 mil, mais ou menos, de construção, né? Onde está situado o hospital. Porque o ambulatório, onde o atendimento dos pacientes, do mesmo tipo de paciente, é feito através de programas, não é? Mas é no outro local. Sim. Então, essa população... E quem sustenta toda essa... Muito bem. Quem sustenta? Como estrutura. É a organização atualmente? Nós somos uma governança corporativa. Que forma? Temos 61 pessoas de uma assembleia deliberativa. Desta assembleia deliberativa sai a diretoria executiva, de 8 membros, o conselho fiscal, e temos também o conselho doutrinário. O conselho doutrinário que cuida mais da parte da doutrina e tudo. Mas da sustentabilidade vem a governança propriamente dita. Você conhece o organograma de uma governança, né? Sim. Tem aquela parte que pensa, que é os 61 membros,
Desses 61 membros, vem o executivo, da qual eu faço parte, que também está dentro da governança, porque é a parte que pensa, Sim. E o Conselho Fiscal sempre ali tomando conta, e abaixo, na coluna de baixo, ou na toda a plataforma, vem os colaboradores, os administradores, os gestores, que também levam a visão e a missão da governança. Sim. Fui clara? Lógico, lógico. Então, esses gestores, eles permeiam toda a visão e toda a missão. Eles são sempre alimentados. Temos aqui no estúdio a assessoria também está ali, permeia. Por quê? Nós fazemos questão que não só a criança e outros trabalhos que fazemos, receba a parte legal, médica, multiprofissional e tudo, mas que receba o principal, que é a parte espiritual. É a humanização, levando a ideia, não de proselitismo, não de ensinar a doutrina espírita, não de ensinar uma religião. Até porque os internos que ali estão são de famílias procedentes, não necessariamente do Brasil inteiro, até fora do Brasil. E não estamos interessados ninguém em religião nenhuma, porque nós agimos, nosso trabalho é tudo 100% SUS. E nós temos os pilares do SUS. Sustentabilidade, tem que ser para universalidade, e não vemos cor, religião, sexo. E o SUS contribui quantos por cento? A contratualização nos dá. Para você fazer uma pálida ideia, é assim, o nosso orçamento atual, estamos gastando por mês 8 milhões, chega a quase 9 milhões por mês. Nossa, desses 9 milhões, o SUS nos dá 2 milhões e 300 mil. O resto é a comunidade. Algo em torno de 20%, basicamente. Chega a quase 30%. 20 e tantos por cento. Já chegou a 33%, agora eu acho que não chega. Mas com as lutas que estamos desenvolvendo, desculpe o eu plural majestático, mas sou eu que sou a pessoa indicada para ir lá, bater na porta do Ministério e tudo, temos conseguido ultimamente alguns incentivos. Recentemente, dado o falecimento do Dr. Antônio Hermílio, pois é, que era nosso colaborador maravilhoso. Eu sei disso. Aquele homem não existe. E assim, e o homem de formação católica, né? Nossa, mas ele não fazia diferença. Ele para mim, ele é o exemplo, ainda continua sendo exemplo de executivo e de voluntário. Não temos outro. Não temos outro. Não temos outro. É uma lacuna que fica no país. Eu tive o prazer de ser amiga pessoal dele. É uma coisa maravilhosa. Eu tenho uma história rapidinho para contar, que eu tinha um escritório num prédio na Rua Augusta, da qual o dentista que atendia o Dr. Antônio. E o Dr. Antônio chegava às vezes 6h30 da manhã. Porque é a hora que ele... E como eu estava no rodízio, muitas vezes eu também chegava nesse horário. E eu vi o dentista chegar correndo, porque ele falava, o homem já está aí. Ele era terrível. Ele era terrível. A gente viu o paletó dele passando. E a memória? E a memória? Não, mas o cúmulo. Um dia o meu motorista, que não é esse agora, o anterior, contou para mim que ele estava passando numa das avenidas aqui de São Paulo e o doutor Emílio emparelhou o carro do sinal. Como é que vai, André Luiz? A dona Zé está bem? É impressionante. Ele é impressionante. Então, e eu estou citando o doutor Antônio Hermílio porque se há uma pessoa que é um padrão de voluntário no Brasil, é ele. E ele era um dos voluntários da casa, que então dá um padrão de qualidade. Demais. E a humildade. Uma vez no encontro que nós tivemos em Mogi das Cruzes, o encontro da saúde, porque também, se me permite, eu sou presidente do Conselho de Administração da FEOSP, de todos os hospitais beneficentes do Estado de São Paulo, de todas as Santas Casas. Que beleza! Minha obrigação moral, né? Sim. Então, eu sou presidente desse conselho. Então, nós fizemos um encontro da saúde lá em Mogi das Cruzes e convidei-o para fazer um painel. Então, ele foi lá, o doutor Geraldo Alckmin foi também, sempre o governador comparece a esses encontros,
Então, eu que dirigi o painel que ele fez, aquele painel maravilhoso, aquela coisa maravilhosa, a presença dele e tal e tal. Aquela forma pouco objetiva que ele tinha de falar, né? E demais, assim, bem coloquial. Ele era bem, objetivo demais. Aí, ele tinha ido com o carro dele. Terminado o evento, nós subimos uma escadaria, e nós dois, um apoiando no outro, porque temos a mesma idade, prática, ele é 86 e 85, subimos uma escadaria, chegando lá, o doutor Geraldo falou, não, mas eu faço questão, doutor Antônio, porque eu iria ficar ainda, porque fazia parte do encontro, era um congresso. E ele viria para São Paulo. Sim. Faço questão que o senhor volte comigo no helicóptero. Sim. Faço questão que o senhor volte comigo no helicóptero. Ele virou para mim, com a maior humildade deste mundo, e disse, a senhora desculpe, dona Zélia, eu não vou ficar, porque ele quer que eu vá com ele. Olha. Sim, ele era um grande homem. Isso quer dizer que... E foi com o doutor Geraldo, não é demais? E Zélia, me diz uma coisa, a Casa André Luiz, dada a seriedade do trabalho, atrai então um perfil de profissional e de executivo que tem no seu DNA pessoal esse tipo de conduta? Vocês acabam agregando esse tipo de contribuição, digamos, não no campo só financeiro, mas no campo da inteligência da coisa? Olha, é o grande sonho de todo e qualquer serviço de saúde da magnitude do nosso. Nem sempre conseguimos ter todos os profissionais que queremos, sim. mas fazemos questão de alguns segmentos, por exemplo, o marketing, que leva a ideia que seja dentro, temos a diretoria clínica, é espírita, dentro da nossa filosofia, porque, na verdade, a gente não faz questão que seja espírita, mas que seja cristão, Sim, que lógico. tenha a humanização necessária para lidar com o tipo de paciente que nós temos, que é um paciente extremamente difícil, que nós sabemos que é o nosso irmão em prova. Sim. E muito importante saber que não podemos emular, não, esse irmão. Tem que dar a ele tudo o que ele necessita, dar a ele a possibilidade dele vencer aquela etapa. Fazer a travessia dele. Fazer a travessia sem orgulho, sem despertar nele, sem fazer diferenças. Eu luto muito por isso, desculpe mas a gente luta por isso para que todos tenham a mesma isonomia, para que todos sejam tratados iguais, para não despertar aquilo que os levou à queda, que é o orgulho. Sim. Não é? Me diz uma coisa, o fato de vocês executarem um trabalho de magnitude, que gerir 9 milhões de reais por mês não é tarefa muito simples. E não né? devemos nada. Eu sei disso, né, por sinal. Faz com que esse trabalho feito com tanto carinho, vamos chamar assim, traga um envolvimento da sociedade, dos familiares, do entorno, de todo esse processo. Como que você enxerga a cooperação espontânea da sociedade em vista desse trabalho magnífico? Essa é a parte mais importante e é a parte que mais nos orgulha. A todo instante, em qualquer lugar que se fala em Centro Espírita Nosso Lar, Casa André Luiz, falam assim, não conheço, mas admiro o seu trabalho. Exatamente. Então, isto não tem dinheiro que pague. É esse boca a boca, esse levar da ação, é uma coisa que envolve muita gente. Haja vista pelo sucesso financeiro. Sim. Trabalhamos, temos 2.500 funcionários, temos a captação de recursos, temos 10 lojas, 10, né? São 10 que reciclam e que vendem as doações. Acho que para o internauta quem não conhece esse trabalho, a Casa André Luiz, você pode ligar para a Casa André Luiz e, se quiser encaminhar aquela sua televisão que está fora de uso, o seu móvel, a Casa André Luiz manda um caminhão lá buscar, né? Recupera o produto e coloca à venda, gerando receita. O que me chama a atenção, inclusive, na qualidade do trabalho de vocês, mesmo
quando apesar que eu nunca estive próximo, mas assim, à distância, é porque das vezes que eu tomei a iniciativa de telefonar para marcar algumas retiradas, vocês foram pontuais na data, no dia e no horário. É algo assim do tipo, vocês falam, olha, é das 9 da manhã até meio-dia do dia X. Não passa daquele horário. Porque isso é primordial, não é, Roberto? A pessoa, às vezes, precisa dispor daquilo, porque o apartamento, ela precisa tirar aquilo para pôr dela. Sim. Então, essa celeridade e esse cronograma é seguido à risca, seguido à risca. Ou seja, vocês têm uma empresa de logística lá, na verdade, né? Não Ou somos seja, especialistas em logística, mas somos. Acabam sendo. Então, vocês Acabamos possuem um sendo. departamento de marketing, de logística, de comunicação. Isso. Ou seja, vocês criaram uma grande empresa que tem que ser gerida como uma grande cidade. Eu diria uma monstruosa casa de abelhas, uma colmeia, Sim. em que todo mundo, cada abelhinha lá tem a sua importância. Sua importância. É primordial. Se faltar a mocinha do café, quais são os planos e a ambição, vamos colocar assim, para o futuro da Casa André Luiz? Olha, são muito grandes, porque, por exemplo, eu brinco assim, eu tenho só 85 anos, então sou nova ainda, né? Eu posso aprender muita coisa. Você sabe que eu estou no inverso, né? Eu estou com 58. Pois então, nós estamos aqui num papo maravilhoso. Então, o que acontece? Nós fizemos agora esse grande prédio para tratar. Então, inicialmente, nós começamos com o Dr. Barradas, que de grande memória, o nosso, que foi embora há 3 anos. Então, ele foi o primeiro que ajudou nesse projeto. Muito bem. É enorme o espaço. O espaço é para ser usado até daqui 50 anos. Se o drywall aguentar, né? Porque tem o drywall, né? Muito bem, aguenta. Muito bem, aguenta com as vibrações e todo o povo. Então, é para muita gente. E, como a deficiência mental, graças a Deus, está incidindo menos em menor escala da população, propusemos agora a essa Assembleia, e vamos resolver em seguida, que ao habilitar este prédio, façamos outras coisas, outras deficiências. Não vamos sair do campo das deficiências. Nós aqui estamos, nós pessoalmente, estamos lutando por essa ideia. Sim, o foco continua, deficiência intelectual e ou física associada, física sozinha, porque na física sozinha eu vou atender disfagia, sequelas de AVC, tudo dentro do físico, né? Mas, como agora há uma possibilidade, através do Ministério, de pegar este prédio e transformar no que se chama Centro Especializado de Reabilitação, então nós podemos habilitar outras deficiências, não é? Sim. Como a visual e a auditiva. Tá, perfeito. Então, que não é tão severa, né? Mas é uma deficiência que bem limitante. Extremamente. Então, eu estou falando isto aqui, que ainda você me perguntou de projeto. Sim. De visão. Então, isto está no nosso foco de visão. Inclusive drogaditos. Pois os drogaditos passam a ter uma deficiência intelectual severa, sim. Temos um internado já. Puxa vida. Porque estraga o cérebro. Sim, não o uso é? de drogas compromete a parte cerebral, né? Então, este prédio enorme que está lá, ele tem um futuro muito grande focado. Tá. A nossa ideia seria que, com o tempo, esse nosso presidente até ele gostaria de transformar a casa num grande ambulatório, né? Mas, infelizmente, tem certos tipos de casuísticas da deficiência que nunca vai ser tratado em casa. Tem que ter sempre um hospital. Sim, é lógico, né? Respondi a sua pergunta? Está perfeito. E vocês buscam alguma... Está na cara que, obviamente, isso não seria o objetivo da missão da organização. Mas os aspectos preventivos,
da aquisição de uma doença intelectual, vamos dizer, por conta de drogas? Como que isso está sendo enxergado na missão da Já organização? existe por conta de drogas. Sim, na prevenção, porque nascimento não tem exatamente como eu tenho como isso. explicar, se você me permitir, mas é espiritual. Mas isso fica para uma outra vez. porque No caso de daí é drogas, outra que é um coisa. caso bem... Drogas, então, nós temos um trabalho já dentro do Centro Espírita da sede, chamado Intervir, que já existia fora, mas que agora está sendo feito, de orientação aos drogaditos e às famílias. E a nossa coordenadora doutrinária acaba de fazer um curso especializado para ajudar essas famílias. Mas veja bem, Roberto, esse é um tratamento que está lá dentro do Centro Espírita. Mas o tratamento do drogadito, ele não pode ser fixado só em palestras. Ele tem que ter um auxílio também. Tem que sair para a rua, né? Tem que ir ao encontro dele, né? Não, ele tem que também ter uma parte médica. Ele tem que ter para desintoxicação. Então, é um futuro que tem que ter internações, nem que sejam pequenas, para desintoxicação. E depois, em seguida, inseri-lo na sociedade através de... Isso é sonho nosso. De trabalho. É sonho nosso de fazer isso. Aí levá-los para as nossas oficinas, aprendeu e dar uma profissionalização a ele para ele sair e a cabeça dele vai funcionar de outra forma. Sim. Porque senão vai ficar um entra e sai. Sim. Não é? Mas ele melhora, ele volta para a droga. Sim. Naturalmente, se ele não tiver um apoio na sequência... Apoio, e na sequência, o apoio dele é a mudança de atitude frente à vida, tendo uma profissão em que ele possa se firmar até como gente. Sim. Não é? Sim. Mas no caso da droga, especificamente, que traz, obviamente, consequências lamentáveis. Até para a família, físico, né? Inclusive, desestrutura a família completamente. Então, vocês estão enxergando alguma possibilidade ou alternativa no campo da prevenção? Quer dizer, como acolher essas famílias, mesmo quando a pessoa que é viciada ainda não tenha um comprometimento físico, vamos chamar assim? Quer dizer, como atender essa situação? Está sendo feito já. Já está sendo feito? Na sede, sim. Está sendo feito na sede. Em pequena escala ainda. Sim. Tudo é um piloto. Sim. 40, 50 pessoas é piloto. A sede fica onde? A sede fica em Santana, na frente do ambulatório. Na frente do ambulatório. Qual é o endereço lá da sede? Rua... como é que é o nome daquela rua? Da sede. Em Santana. Duarte de Azevedo. Duarte de Azevedo. É uma rua pequena, então é fácil de achar. Está perfeito. Um prédio grande na frente. Porque eu queria deixar o endereço, pelo menos o nome da rua, que é Duarte de Azevedo, Santana, próximo ao metrô. Porque você que tem um parente que está ligado às drogas, que tem dificuldade e que isso está impactando de forma drástica no equilíbrio da família, dirija-se às casas André Luiz. Centro Espírita. Centro Espírita. Que lá eles poderão contribuir nesse reequilíbrio, na harmonização, porque a gente sabe o quão é difícil da família também. Da família, né? Lidar com esta desgraça, né? Que assola o país e a humanidade como um todo. E a humanidade como um todo. Célia, eu queria te agradecer muito a sua presença. Tá. É muito gratificante para a gente perceber que existem organizações que conseguem fazer aquilo que muitas vezes o poder público não faz. Pois né? E você, no alto da sua juventude, lógico. Né, consegue trazer todo esse conhecimento de governança, claro. de marketing, de estratégia, por trás de uma organização que presta um serviço que é exemplo e deveria servir de exemplo. E não é estudando, tem que estudar. É lógico. Porque a gente tem que acompanhar o momento. A organização, uma grande organização dela, se você não acompanhar o movimento que está havendo na sociedade, você não consegue fazer. Está não é? Perfeito. Eu vou entregar para você o nosso primeiro livro. Me honra, muito me honra. Que é isso, é um prazer. E é um assunto de maior interesse. E eu me interesso muito por Eu já falei com a editora, a LPB, do meu amigo Cristiano, nós vamos mandar
uma pequena quantidade lá para que você possa comercializar com... Posso pôr na nossa livraria. Pode pôr na sua livraria. E eu apresento a livraria em consignação para você. Não, eu tenho uma livraria não, que você pode pôr em grande número para a gente vender. Está perfeito. Não é? Eu posso te dizer o seguinte, nós estamos preparando o segundo livro, né? Assim como o primeiro, ele está em e-book na Saraiva. Até a cor, né? E nós vamos colocar a comercialização, a receita da comercialização à disposição das Casas André Luiz do segundo livro, que acho que no final do ano estará pronto. Porque nosso objetivo também é conscientizar a população, a sociedade, da importância da sustentabilidade, da responsabilidade social corporativa e da individual. Né? Da individual. Porque da individual parte a corporativa. Né? E quem não pensar que é importante no mundo, que faz diferença no mundo, está errado. Porque cada um de nós é um grãozinho de areia numa imensa praia. Mas é nossa obrigação perante a providência divina de sermos um grandíssimo grão de areia. Então você nos aguarde agora terça-feira. Estarei lá com a Mão Lima, da família Lima, entregando a doação gentilmente cedida pela Nissin e pela Discra Atacadistas, 1.500. Antecipadamente no ar. No ar. E então você me aguarda lá. Tem café lá ou não? Ah, com toda certeza vai ter. Tem? Sem açúcar para manter a forminha? Como eu. Então está perfeito. Muito grato e até terça-feira. Foi um prazer enorme. Amigo internauta, mais uma vez, muito obrigado por acompanhar o portal Sustentabilidade, que já supera 200 mil acessos, falando da importância da sustentabilidade e da responsabilidade social corporativa, trazendo esse tipo de exemplo que comprova que podemos fazer um mundo melhor e esse é o nosso objetivo. Muito obrigado, até o próximo programa, onde nós estaremos trazendo aqui um grande agrônomo que desenvolve cultivo de abelhas e vespas em laboratório para controle de pragas na agricultura, de forma natural, sem defensivo agrícola, uma empresa premiada internacionalmente. Aguarde, esse é o nosso próximo tema e vocês vão adorar, tenho certeza, tanto quanto o de hoje. Muito obrigado e até breve. Até mais. Tchau.